não basta alguém levantar uma tese e essa pessoa ser processada, essa pessoa ser massacrada no meio de comunicação. Perfeito. Sabe? Não basta, doutor. Então, eu quero dizer para o senhor que eu sou um homem que fui presidente 8 anos, respeitei as leis como nenhum presidente respeitou, fiz mais novas leis como nenhum presidente fez, batalhei para que acabasse com a corrupção junto com o ministro Maston Babate, o ministro Tasso, sabe? E participarei de todas as audiências, porque se tem um brasileiro que deseja contar a verdade, sou eu. Certo. Se tem um brasileiro. Agora, o que eu gostaria, e é uma coisa que me magoa profundamente, é que o cidadão passasse matéria para a imprensa, depois do cidadão ser julgado. Ele roubou mesmo, foi condenado. Uhum. O senhor acompanha quantas matérias de jornal já me condenou. Quantas páginas de jornal tem nenhum respeito a nenhum familiar meu. Certo. Mas aí nós estamos na questão da imprensa novamente. Não, doutor, mas é que a imprensa tem a ver Ele com... tem- A imprensa é o principal julgador disso. Mas não. A imprensa é o principal jogador. Veja, eu sei que o senhor vai dar atenção final como juiz. Isso. Mas veja, se não fosse o Lula, ser o que ele é, ter a relação com o Brasil que ele tem, Aham. nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. Certo. Senhor, É só assistir o Jornal Nacional hoje que o senhor vai ver. Então o que eu quero é que se tenha respeito comigo. Se tenha respeito. Se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresente à sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que eu é punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Apresentem. Chega de diz que diz. Eu tenho um amigo que é um metalúrgico. Se o senhor conhecer, ele vai gostar, que ele tem a seguinte filosofia. O importante é o principal, o resto é secundário. Então, por favor, contra mim, vamos utilizar o principal. Vamos dizer, o Ministério Público tem, sabe, algum documento que mostra que eu comprei o apartamento, tem alguma escritura, foram em alguma imobiliária lá em Santos, foram em algum lugar, pelo amor de Deus, mostrem. O meu problema não é os adversários. Meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam. Eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam. Então, se vocês não têm respeito pelo meu, eu quero que vocês tenham pelo de vocês. E não vale o tanto que vocês vazam para a imprensa. Certo. Eu Senhor vi presidente, aqui, eu doutor vou, Moro. desculpa, eu vou interromper suas Doutor Moro, declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui o... Eu estou falando hoje É em um 2 discurso minutos, político. doutor Moro. Não, Eu estou falando o em senhor 2 está minutos, fazendo um doutor Moro, o que discurso se fala político. de mim há 2 anos, É. doutor Moro. Mas assim, senhor presidente, tem uma acusação, essa acusação é pública, essa acusação, pela Constituição e pelas leis, ela não tem como manter sigilo sobre ela. Então não existe vazamento em relação a Por que não tem como manter essas sigilo, ações doutor? penais. Não existe. Não tem como? jeito. O que tem é vazamento proposital. Não, essa Tem ação alguns penal é jornalistas, que eu pública. não vou citar o nome para não valorizá-los, que eles sabem do que vai acontecer um dia antes. Certo, mas eu essa- poderia citar o Fausto lá do Estadão, eu poderia citar a revista Veja, Certo. eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos de um cidadão, sabe, que sabe das coisas, 3 dias vai acontecer, e meus advogados precisam vir aqui implorar para saber. Há o interesse de vazar, doutor Moro, Certo. porque esse julgamento ele tem que ser pela imprensa. Senão é difícil. Agora, qual é o problema? Eu vou terminar para não tomar o tempo de ninguém aqui. Qual é o problema, doutor Moro? É que essa situação está difícil, sabe, doutor? Eu vou lhe dizer uma coisa para ficar com a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, que depois você não tem como voltar atrás. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram,
o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Certo. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenha um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Muito obrigado, doutor. Certo.